Olá, bom dia! Hoje é dia 28 de fevereiro de 2026, sábado. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez para termos o nosso tempo com a leitura da Escritura e essa devocional. Graças a Deus, em Juiz de Fora, foi um dia mais tranquilo ontem, hoje o clima também parece que vai nos favorecer. E assim temos orado e esperamos que Deus, na sua graça, nos abençoe a todos aqui, uma consolação que só Ele pode dar. O nosso texto continua sendo no Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora com e pelos seus discípulos ali na última noite, quando celebrou a última Páscoa, e instituiu a Eucaristia ou a ceia do Senhor. Vemos que Jesus ora por ele mesmo, ele deixa isso claro, ele pede aqui no verso 1, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E ele ora pelos discípulos que estavam ali naquele momento, né? É por eles que eu rogo, verso de número 9. E nesse sentido ele ora para que Deus pudesse guardá-los, versos 11 e 15, guarda-os do mal, ele deixa isso muito claro. Pai Santo, guarda-os em teu nome, verso de número 15, ele diz, e sim que os guardes do mal. Também para a unidade, a preservação, a sustentação, para uni-los efetivamente, verso de número 11, a fim de que eles sejam um assim como nós. E também ele ora e suplica ao Pai para alegrá-los. Ele diz aqui no verso de número 13 o seguinte: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Para que tenham o gozo pleno, a alegria completa em si mesmos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele suplicou, clamou e rogou ao Pai para que os discípulos pudessem desfrutar desta alegria. E ele diz aqui, para que seja esta alegria, este gozo completos, verso de número 13. Isso significa, ainda que não seja necessariamente de forma constante e ininterrupta, porque nem o próprio Senhor Jesus experimentou alegria ininterrupta. Logo depois da ceia, ele, no Getsemane, ele ora em agonia de alma. E ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, mesmo o Senhor Jesus, enquanto estava na sua condição encarnada, ele sentiu a tristeza, houve pesar no seu coração. Não era algo que ele nunca tivesse experimentado. Então, dificilmente nós podemos entender que esta colocação que ele faz aqui seja algo no sentido de que jamais os seus discípulos terão algum tipo de tristeza. Me parece que, à luz do contexto, além do próprio texto, é de que Jesus disse: eu vou para junto de ti, mas falo no mundo, enquanto eu estou aqui com eles, para que eles tenham
o meu gozo, a minha alegria, completos, ou completo gozo, alegria em si mesmos. Ou seja, apesar das contrariedades, das dificuldades, das lutas, das tribulações, e Jesus tinha consciência de que haveria isso. Por isso ele disse, no mundo tereis aflições. Ele não iludiu os discípulos, dizendo que eles nunca teriam problemas nem dificuldades. Ele adverte claramente, se alguém quiser me seguir, precisa negar-se a si mesmo. E estão fazendo isso comigo, imagino que vão fazer com vocês. Olha, o mundo odiará vocês, mas antes de vocês já tem odiado a mim. Vocês estão vendo isso, então prestem atenção. Eu peço ao Pai para que a alegria e o gozo em vocês, em si mesmos, sejam plenos. A realidade do que ele coloca, ele diz no capítulo de número 16, por exemplo, verso 20, na verdade, vos digo, chorareis, lamentareis, o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa alegria a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele diz no verso 22, sim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então está falando da realidade da sua ressurreição e a bênção da concessão do Espírito Santo que traz ao coração, por isso ele diz aqui, em si mesmos, não é de si mesmos, mas em si mesmos. A alegria do Senhor é a nossa força, a consolação do Senhor, o gozo do Senhor é a nossa força, é o nosso ânimo, é o nosso vigor. E ele orou pelos discípulos porque ele sabia que enfrentariam logo depois lutas e dificuldades, não muitos dias depois desta celebração em que ele está aqui com seus discípulos. Isso é algo que nós não podemos esquecer. Quando o Senhor Jesus ora em favor dos seus discípulos, e veremos que ele vai estender isso não apenas àqueles, mas a tantos quantos viessem a crer no seu nome. Portanto, bendito seja Deus, porque a intercessão de Jesus, como tenho dito, é eficiente, é eficaz. Ela não cai no vazio, mas alcança o propósito para o qual ele tem clamado ao Pai. E a sua igreja, o seu povo, a sua gente, aqueles que ele tem chamado, segundo a sua graça, conforme o seu propósito, tem da parte de Deus, pela presença do seu Santo Espírito, a realidade da alegria em nós mesmos, em si mesmos. Esta alegria que ninguém pode tirar. O apóstolo Paulo diz que, de fato, o fruto do Espírito é paz, alegria. Essa é a realidade. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Nós não ficamos alegres na morte ou com a morte, em tragédias como temos visto aqui em Juiz de Fora. Em momentos de dor, de sofrimento, de aflição, de enfermidade, em linha terminal, ou enfermidade que na perspectiva humana não tem cura nem controle, não. Mas apesar de tudo isso, temos no coração o consolo, a paz, o gozo e a alegria que vem do Senhor pela presença do seu Santo Espírito
em nossa vida. Que Deus o abençoe e abençoe, para que essa alegria seja real na sua vida, pelo fato de você ser alvo da intercessão de Jesus, pelo fato de que o Espírito Santo, que foi concedido, habita em você, vive em você e traz a alegria dele ao seu coração. Que assim o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.